Olá, eu sou Ivan Barbosa, gestor de fundos de ações no Ártica, e nesse vídeo vou falar sobre como nós analisamos os riscos nas nossas teses de investimento. É um assunto que todo mundo sabe que é importante, mas muitos acabam deixando meio de lado, porque é bem mais interessante buscar quais são as empresas que vão ter um enorme sucesso nos próximos anos e vão virar os próximos grandes casos de acerto no mercado. E além de mais interessante, esse foco no potencial de ganho é um trabalho mais fácil, porque os próprios executivos das empresas listadas já apresentam os planos de sucesso prontos e detalhados nos materiais de relacionamento com investidores, nos eventos para analistas, nas cotas de resultado. Então, tem muito material já com a narrativa toda organizada de como é que a empresa pode dar certo. Enquanto isso, as fragilidades do negócio e os riscos da estratégia sob execução acabam ficando em segundo plano. Mas por menos entusiasmante que seja ficar pensando no que pode dar de errado com a empresa que você está escolhendo para investir, a análise de risco é muito crítica na atividade de investimentos. Porque para você alcançar retornos altos em longos períodos, que implica em múltiplos ciclos de investimento, você precisa ter uma preocupação grande com evitar perdas de capital relevantes no meio do caminho. De certa maneira, investir é um jogo de sobrevivência. Se você garantir que você não vai perder muito dinheiro ao longo do tempo, as possibilidades que sobram são todas aceitáveis e boas. Você tende a ir caminhando na direção correta. Mas como análise de risco é importante e pouco empolgante, é preciso um pouco de disciplina para garantir que essa fase seja bem executada. Quando a gente monta uma tese de investimento nova, a maior parte do tempo que nós gastamos é justamente para essa fase de mapeamento dos eventos negativos que podem acontecer com o negócio e com as estimativas das perdas potenciais associadas a esses eventos. E o que eu vou compartilhar aqui são alguns dos princípios que nós usamos para orientar essa fase do trabalho. E uma breve discussão qual que é a natureza do risco antes de entrar no framework de análise. A grande dificuldade de lidar com o tema é porque ele é árido e subjetivo. Em teoria, você conseguiria calcular o risco de um evento qualquer, né, com a probabilidade de ocorrência desse evento multiplicada pelo impacto negativo que esse evento causaria no valuation da empresa. Só que essa fórmula é completamente teórica. Assim, na prática, você não tem quase nunca dados disponíveis suficientes nem para calcular qual que é a probabilidade de ocorrência de um evento e nem para calcular o impacto negativo que ele causa. Então você precisa preencher as lacunas de dados faltantes com julgamentos qualitativos, subjetivos. Você vai lá e estima ordens de grandeza das coisas, né, e chega em faixas de valor que podem ser as probabilidades e impactos. A probabilidade em particular, geralmente a gente só classifica entre alta, média ou baixa. Você não consegue falar que determinada coisa tem 27% de chance de ocorrer no futuro, a não ser que seja um evento muito específico com estatística, né, com bases estatísticas estruturadas para fazer essa análise mais matemática. E antes disso, o próprio mapeamento de quais são esses eventos que você precisa estudar já não é tão óbvio. Para você conseguir visualizar, né, tudo que pode dar de errado com uma empresa que é relevante, você precisa drenar muito do seu conhecimento de casos passados de negócio, né, para ter um horizonte de possibilidades que pode acontecer com uma empresa, e precisa de um pouco de imaginação para entender o que pode acontecer com a empresa que nunca aconteceu antes. Né? Cada caso é um caso, cada empresa tem suas particularidades. Então, você precisa. E o mundo vai mudando também, né? Então você precisa estar sempre fazendo esse exercício de se adiantar, né, e pensar o que pode dar de errado. E os caminhos para o fracasso são muito mais numerosos que os caminhos para o sucesso. Então a gente nunca consegue ser completamente exaustivo nessa listagem. O objetivo é só identificar quais são as ameaças mais relevantes, né, e calcular o impacto delas. E lembrando que tem uma categoria de riscos que a gente chama de riscos de cauda, né? São coisas de baixa probabilidade de ocorrência, mas que podem ter um impacto alto. Isso a gente precisa entender se apesar da probabilidade ser baixa, se é um risco que a empresa está sempre correndo. Porque um evento de baixa probabilidade, mas com alta exposição de chances de fracasso ao longo do tempo, isso vai virando um risco relevante. Vou dar um exemplo para ajudar a ilustrar esse conceito. É igual você pensar assim, qual que é a probabilidade de você tropeçar num dia qualquer? É bastante baixa, né? A gente tropeça pouco. Mas qual que é a probabilidade de você tropeçar pelo menos uma vez nos próximos 10 anos de vida? Aí é uma probabilidade bastante alta. Tá? Essa é a característica do risco que é perigoso. Assim, é baixa probabilidade, mas você está sempre exposto a ele. Então, se você fica muito tempo
né, exposto àquilo, é provável, né, que aconteça pelo menos uma vez ao longo de anos e anos. Né? Tem coisas em negócios que tem um pouco dessa natureza. Mas, em resumo, né, essa fase de avaliação de risco é um negócio de escopo mal definido, complexo e feito sem os dados adequados. É por isso que é difícil e acaba sendo a parte mais artística da atividade de investimentos, no sentido que você precisa ter julgamentos subjetivos. Né? Você não consegue ter uma receita de bolo que te leva até onde você quer chegar. Você precisa colocar sua experiência, suas opiniões, né, no meio dessa análise para formar uma visão completa, né, do risco de investimento. Então, as considerações que eu vou fazer tem esse pano de fundo. Né? A gente não quer ser prescritivo, é só um framework que nós usamos que pode ajudar a estruturar as ideias durante essa fase de pensar o que pode dar errado. Uma primeira camada de risco a ser avaliada é a possibilidade da demanda atendida pelo negócio que a gente está olhando diminuir ou deixar de existir ao longo dos anos, né? Do setor sumir. Porque se o setor sumir, todas as empresas vão sofrer igualmente. E isso pode acontecer por diversos tipos de motivo. O mais óbvio deles é a evolução tecnológica. Eu vou dar um exemplo de um mercado que já foi muito relevante e hoje não existe mais, que é o mercado de óleo de baleia. No século XIX era um produto importante, super rentável, porque ele era usado para iluminação, né, como combustível nos lampiões, era usado como lubrificante e como impermeabilizante em uma série de casos de uso. Então era um negócio versátil, difícil de conseguir, extremamente valioso. E ao longo do tempo ele foi sendo substituído por outras coisas e desapareceu completamente. Em iluminação, primeiro ele foi substituído pelo querosene e depois nas áreas de lubrificantes e impermeabilizantes foram surgindo produtos sintéticos mais baratos e mais eficientes. Então esse segmento morreu. Né? Hoje não se vende mais óleo de baleia. Né? Começaram a entrar também as questões ambientais, hoje caçar baleia é proibido. Então o mercado que foi enorme hoje é zero, né? Por evolução tecnológica. Uma outra categoria de alterações que podem impactar um setor qualquer são as mudanças regulatórias. Pode ser mudada uma regra que muda da água para o vinho um negócio. Por exemplo, produtos feitos com amianto, que é um mineral, foram banidos na maior parte dos países. Isso era muito usado em telhas para construção civil aqui no Brasil. E se descobriu ao longo dos anos que a mineração do amianto causava câncer de pulmão nos operários envolvidos na atividade. Então os países começaram a proibir a exploração, a mineração de amianto e a comercialização de produtos para inibir essa atividade de exploração. Então as empresas que eram especializadas nesse ramo foram atingidas em cheio. No Brasil, nosso caso de exemplo é a Eternit, que tem uma mina de amianto, produziu por muitos e muitos anos telhas e vendia no Brasil inteiro, e hoje não pode mais, essa telha não pode mais ser comercializada aqui, a empresa sofreu bastante com isso. Outro lado que pode vir a mudança é puramente por mudança de preferência do público, aí não é uma coisa estrutural, o público simplesmente muda de gosto, muda a moda. Pegando também um comparativo do século XIX com agora, no século XIX era muito comum que os homens usassem cartolas e suspensórios como acessórios de vestuário. E hoje estão praticamente extintos. E nada impede que eles existam hoje, né? Simplesmente uma questão de gosto. A posteriori até surgem explicações do que pode ter causado certas mudanças. Nesse caso dos suspensórios das cartolas, foi a época de guerras que popularizou os cintos dos militares, né? Investimentos mais simples. Mas sei lá, se as pessoas gostassem muito de cartola e suspensório, poderia ter voltado e não voltou. É muito difícil você prever movimentos de moda antes deles acontecerem. O padrão de consumo vai mudando. E às vezes por gosto e às vezes por alguma questão que aí dá para identificar. Por exemplo, alteração no perfil demográfico. Se a gente for estudar uma área onde a taxa de natalidade está muito baixa, é de se esperar que os produtos vendidos para crianças não tenham um futuro muito glorioso, porque o número de crianças vai diminuindo, então a demanda por coisas, né, feitas para crianças também vão diminuindo. São só alguns exemplos, tá? Não tem como ser exaustivo nisso, mas alguns exemplos que ilustram esse conceito geral que a gente precisa refletir sobre quão robusta é a demanda atendida pelo negócio que a gente está analisando.
Porque se a demanda não for robusta e desaparecer, não adianta a empresa ser excelente na operação, ser o melhor competidor de todos, porque o setor inteiro vai sumir e ela vai sumir junto. Assumindo que a gente identifique um setor com demanda perene, né, o segundo passo é analisar qual que é o posicionamento competitivo da empresa que a gente está olhando. Qual que é a possibilidade dela ser superada pelos seus competidores e perder os seus clientes, perder seu espaço dentro desse segmento econômico. Nessa fase, o passo crítico é entender quais são, e se existem, as vantagens competitivas sustentáveis, que a gente fala várias vezes, da empresa avaliada. A melhor metáfora para explicar esse conceito é o moat que o Warren Buffett popularizou. Moat é o fosso cavado em torno das muralhas daqueles castelos medievais. É um riozinho que fica em volta da muralha e impede que o exército inimigo se aproxime dela. Porque se um soldado consegue chegar na muralha, ele pode ir até lá durante a noite com uma escada e ele se infiltra no castelo com muita facilidade. Então só o fato de ter alguns metros de água com certa profundidade já impede que as máquinas de guerra cheguem perto dos muros e melhorava muito a defesa do castelo. O conceito da vantagem competitiva é mais ou menos o mesmo. São fatores que impedem que a competição roube os clientes da empresa que a gente está olhando. Seja porque ela não consegue equiparar a oferta, ou porque o preço dela é pior, ou por qualquer questão. Né? Às vezes o preço de troca para o cliente é muito grande, o cliente não quer trocar. Né? Mas o conceito é achar qualquer coisa que permita que uma empresa mantenha a sua posição competitiva e que seja muito robusta, né? Que seja difícil os competidores superarem isso ao longo do tempo. Porque sem isso, né? Sem um moat, para uma empresa ter retornos acima da média, ela depende de uma gestão excepcional. E até acontece, né, de grupos de executivos muito talentosos assumirem determinadas operações que não têm vantagens competitivas e gerarem vários anos de histórico bom, né, de resultados tipicamente altos. Só que a tendência geral em setores sem vantagem competitiva é que todas as empresas convirjam para o retorno médio daquele setor. Então, mesmo que tenha um grupo de executivos muito bons, ele vai estar sempre sendo atacado por concorrentes. Né? E um dia é bem provável que algum concorrente consiga afetar esse negócio. Às vezes não é nem que o competidor ganha exatamente, mas ele estraga o mercado, ele joga preço para baixo, por exemplo, inicia uma guerra de preço para tentar roubar market share, e aí o setor inteiro fica pouco rentável. Pode acontecer em setores onde matéria-prima é muito relevante. Se a matéria-prima dá uma oscilada de preço muito grande, quem tinha determinados níveis de estoque, né? Imagina que eu estou vendendo um negócio que sobe o preço terrivelmente. Se eu tenho muito estoque disso comprado a um preço barato, eu tenho vantagem em relação aos meus competidores que têm pouco estoque. Então eu posso formar um tanto de caixa para reinvestir na operação e competir melhor. Tem uma série, um universo de coisas que podem acontecer nesse ambiente competitivo para tirar a rentabilidade de uma empresa que está performando atipicamente bem, né, por pura qualidade de gestão. Né? Por isso que a gente dá um valor muito grande para o moat. A gente sempre fala dele como algo que permite que a empresa mantenha a rentabilidade acima da média. Isso é verdade, mas tem um lado muito importante que limita os riscos do negócio. Limita os riscos do negócio basicamente aos riscos do setor. Então, se a gente identifica uma empresa que tem um moat muito forte, né, a nossa preocupação se vira mais para a demanda vai continuar existindo. Porque se essa demanda continuar existindo, essa empresa tem altas chances de continuar sendo a líder do mercado, né? Então ela está super bem. Se a gente tira a vantagem competitiva, esse universo de coisas que podem acontecer errado, de errado porque um competidor lesou a operação, é muito grande. E, resumindo a história, o risco é muito maior quando a empresa não tem moat do que quando ela tem um moat. Se nós conseguimos identificar uma empresa com demandas constantes, né, e com as vantagens competitivas sustentáveis, a terceira camada que nós olhamos é a qualidade de governança e de alocação de capital. Né, porque nós somos tipicamente acionistas minoritários investindo nas empresas listadas. E só tem dois jeitos de a gente ganhar dinheiro com isso. Né? Ou a empresa distribui os lucros que ela gera como dividendos para nós, aí o dinheiro cai no nosso bolso, ou a empresa reinveste esses lucros gerados pelo negócio, mas de uma maneira que o mercado entenda que é construtiva. Né? Então eles estão dispostos a pagar mais quando eles veem esses bons investimentos sendo feitos.
Então o preço da ação vai aumentando e a gente pode ocasionalmente vender com ganho em cima. Mas são as duas únicas formas de receber esse dinheiro de volta. Se a empresa não distribui dividendos e aloca mal o caixa gerado pelas operações, né, ela praticamente desperdiça esses lucros gerados, mesmo que a operação seja muito rentável. E aí a gente não consegue ter um retorno interessante nesse investimento. E existem também várias formas de má alocação de capital. Por exemplo, a empresa pode investir numa expansão muito grande num momento de alta do mercado e essa expansão pode ir além do que o mercado demanda, né? Ela pode ficar com capacidade ociosa por anos e anos, e capacidade ociosa é dinheiro parado. Você foi lá, investiu para criar uma fábrica, a fábrica não está operando, você está só perdendo dinheiro. Né? Em cima do capital que você gastou, tá incorrendo o custo do tempo, né? O CDI ali do dinheiro que poderia estar melhor investido. Então esse é um erro possível. Outro erro possível é a empresa começar a ter dificuldade de crescer e em vez de ela distribuir dividendos, ela decide entrar num novo segmento. Quando o segmento é próximo à atividade principal, tem sinergia e tal, isso até é ok. Né? Mas quando a empresa decide investir num negócio nada a ver, né, isso pra gente é um risco relevante. Né? O negócio vai virando um conglomerado, aí em vez do executivo devolver o dinheiro para nós escolhermos onde a gente quer investir, ele vai lá, escolhe um negócio qualquer e tenta montar um do zero. Isso é relativamente comum. Assim, os executivos resistem à ideia de não conseguir crescer e quando começa a ficar difícil crescer no que ele já está fazendo, ele quer fazer outra coisa em vez de devolver o dinheiro para o acionista. Né? Outro exemplo ainda, podem ser feitas aquisições muito caras. Né? Existe um viés, principalmente nas compras muito grandes, transformacionais, que a empresa tem muita qualidade, de pagar caro mesmo. E se você paga caro numa aquisição, é igual comprar uma ação de uma empresa ótima, mas pagar muito caro nela. Você já condena o potencial de retorno de largada. Então, quando isso é feito dentro da operação, né, a gente pode ter nossa rentabilidade condenada por aquisições mal feitas pelos executivos. E um quarto exemplo de problema também, mesmo que não se faça erro nenhum, mas se retém o caixa dentro da empresa, e esse caixa fica investido em renda fixa, com uma rentabilidade abaixo do que a gente tem como alvo para renda variável, só isso já acaba estragando um pouco o retorno. Isso aqui no Brasil não é muito comum, porque nossa renda fixa é bastante alta, então o problema é minimizado e as empresas não têm muito esse costume de ficar guardando caixa, mas esse é o problema de boa parte das empresas japonesas, que acumulam caixa em proporções que para nós são enormes, né, e fica lá investido em renda fixa japonesa, que rende 1%, 0,5%, né, e acaba piorando a rentabilidade da ação por causa do caixa, não por causa da rentabilidade da operação. E além desse grupo de usos, entre aspas, legítimos, né, que podem ser feitos do caixa, né, e estragar os retornos para nós, ainda existem os casos de uso condenáveis, né, de desvios de conduta. Por exemplo, os controladores de uma empresa podem se eleger para cargos de executivos ou conselheiros e podem se atribuir uma remuneração muito alta. Né. Isso não é ilegal, assim, isso pode ser questionado se for num patamar absurdo, mas via de regra o controlador pode escolher quem é o executivo e ele pode escolher o salário executivo. Então ele pode montar um plano qualquer para ele que seja meio fora de parâmetros de mercado. Né? Ou ele pode manter relações com partes relacionadas, que a gente chama, que é uma empresa, imagina que ele tem 60% da empresa listada e 100% de uma empresa não listada. A empresa listada pode contratar a não listada, que só ele é dono, e pagar um preço alto demais. Né? Quando isso é muito absurdo, assim, muito distante dos parâmetros normais de mercado, até pode ser configurado como um crime financeiro, alguma coisa assim. Mas tem uma zona cinzenta muito grande em torno do que pode ser feito sem infringir a lei e acaba ficando meio que você não tem o que fazer como minoritário. Né? Então o que a gente busca são sócios bons, né? Sócios honestos, que tenham boa conduta e boa índole. Né? E é muito difícil julgar isso conversando com a pessoa meia hora, assim, conhecendo o executivo socialmente. O jeito que nós gostamos de avaliar esse tipo de risco é observando qual foi o comportamento, né, dos acionistas controladores dos executivos em longos períodos. Né? Se as pessoas que estão lá têm uma década, 2 décadas de histórico de boa conduta, né, nos momentos críticos de decidir como fazer com o capital, tomaram decisões corretas, esse é um bom indicador que eles vão continuar fazendo isso. Se a reputação é ruim, é muito provável que continue surgindo motivos novos para ela ser ruim. Né? Então a gente geralmente prefere ficar de fora.
Não adianta estar numa empresa ótima, num setor ótimo, se o controlador é completamente hostil aos minoritários e drena os recursos por uma via qualquer. Então esses três níveis de risco que eu comentei são os que a gente tipicamente olha numa empresa, né? O risco da demanda, o risco competitivo e o risco de governança e alocação de capital. Mas além desses riscos que são inerentes ao próprio negócio, existem os riscos relacionados à decisão de investimento, que o principal deles é superestimar o valor intrínseco de uma empresa e pagar caro demais nas ações. Geralmente devido a algum erro de julgamento cometido durante a elaboração das projeções de resultado do negócio. E esse é um erro bem genérico, ele pode vir de várias fontes. Eu vou dar alguns exemplos dos erros mais típicos que a gente vê acontecer. O primeiro deles é você estar olhando uma empresa num setor que tem ciclos longos, e aí se você olhar poucos anos para trás, tipo 2, 3 anos, você pode estar na fase de ascensão do ciclo. E se você não tem consciência que isso é um ciclo, você pode achar que essa é a normalidade, projetar que a empresa vai ser super rentável e crescer bastante para sempre. Como se você estivesse projetando de uma base atipicamente alta. Isso fatalmente vai levar a uma superestimativa do valor desse negócio. O jeito de evitar que isso aconteça é avaliar o maior histórico possível, todos os dados para trás que estiverem disponíveis dessa empresa, para entender se existe essa componente cíclica no setor. Se houver indícios de que o setor é cíclico, é importante entender a dinâmica desses ciclos para você conseguir julgar em qual fase a empresa está agora. E os melhores momentos para investir em negócios que estão em setores cíclicos ocorrem durante as fases ruins, quando a empresa está indo mal e não indo bem. Porque quando ela está indo mal, as pessoas que olham um histórico curto tendem a perpetuar que ela vai mal para sempre, tendem a subestimar o valor real do negócio, e aí as ações da empresa ficam baratas, e aí então que a gente deveria querer comprar. Não quando está indo tudo bem, que é justamente o inverso, A empresa tende a estar super valorizada. Uma outra armadilha que leva a erros de precificação é basear a tese numa narrativa muito complexa de como é que a empresa vai melhorar seus resultados no futuro. O pessoal está sempre buscando essas teses porque é descobrir a próxima NVIDIA antes dela começar a despontar. Se você consegue identificar uma mudança de patamar antecipadamente, é uma oportunidade de investimento extremamente valiosa. Só que as teses assim sempre têm um risco maior do que você investir numa empresa que está simplesmente barata e que não precisa acontecer nada de diferente para você ganhar dinheiro. Mas ainda é um tipo de investimento válido, que são investimentos que você enxerga algum tipo de gatilho de valor. Só que quando a gente está, de certa forma, apostando na ocorrência de um gatilho, quanto mais simples for a lógica envolvida nos eventos previstos, maior a probabilidade da previsão estar correta. Porque a complexidade em si, ela pode criar uma certa elegância intelectual. Você vê lá uma narrativa de acontecendo várias coisas que fazem sentido e estão encadeadas, é um negócio que pode parecer interessante, instigante. Só que quantos mais passos lógicos precisam acontecer conforme o previsto para o plano todo dar certo, maior é a chance de algum dos passos não dar certo do jeito que você está estimando e o plano todo cair por terra. Então, tipicamente, quanto menos passos lógicos estão envolvidos na sua previsão do futuro, mais robusta a sua projeção é. É por isso que a gente gosta mais de teses bem simples do que de teses muito elaboradas, muito rebuscadas. Então, um terceiro exemplo de erro, um pouco mais sutil, é você pegar uma empresa que está indo bem, com um histórico de alguns anos de resultados muito bons, e acreditar que os resultados muito bons vêm de vantagens competitivas, vêm do moat, quando isso não é verdade. E isso você pega quando não tem uma clareza muito grande para explicar como é que o moat funciona. A gente vê isso acontecer no mercado, com empresas que têm uma gestão muito boa, mas você não consegue explicar qual que é o moat, aí começa a surgir umas teses estranhas, que na verdade o moat existe, mas na verdade ele é uma junção de vários componentes que sozinhos não são moat. E fica um negócio meio subjetivo, mas como a empresa está indo bem, quando você fala com os executivos são bons, isso que geralmente está fazendo a empresa ir bem, uma boa parte das pessoas começam a assumir que tem moat. Fala assim, eu não entendo exatamente, é um moat meio complicado, atípico, mas tem. Se você estiver errado, se você atribuir a existência de moat num setor que não tem, você está naquele caso que sua empresa vai estar sempre sendo atacada pela competição
e um dia ela está fadada a ser prejudicada por isso. A característica do investimento sem vantagens competitivas é que o nível de risco dele é muito maior. E nessa situação que esse erro acontece, você está pegando a fase boa da empresa, perpetuando essa fase boa, acreditando que ela existe, que existe um moat que vai manter essa situação. E quando o moat se dissolve, quando a empresa tem um período ruim e fica meio claro que não tem moat, aí a ação meio que nunca retorna para esse patamar que as pessoas acreditavam que ia dar certo. Fica meio que provado que é um negócio mais frágil, e aí tem uma chance de perder dinheiro, de você ter pago caro demais, o mercado ter descoberto que a empresa não era tão boa assim, e aí o valor não vai chegar onde você imaginou. Para lidar com essa categoria toda de riscos de precificação, o melhor artifício é a boa e velha margem de segurança. Mesmo com estimativas de valor razoavelmente conservadoras, nós só compramos ações que estejam substancialmente abaixo do preço que a gente acredita que é o valor justo para o negócio. Porque é um ato de precaução. Assim, a margem de segurança nos protege de eventuais pequenos erros de julgamento. Se o julgamento for grande, ele vai furar sua margem de segurança, tá? Mas se forem pequenos erros, colocar uma gordura protege. E se não houver equívoco nenhum, se você tiver certo, se tiver tudo ok, se você tiver sido mais rigoroso no preço, o retorno do investimento vai ser ainda melhor do que você estava imaginando, então não tem problema nenhum. Então é um artifício que pode evitar que você faça alguns bons investimentos, no sentido de, não estava com margem de segurança, não comprei e a coisa subiu, mas lembrando que o jogo é de sobrevivência, nós acreditamos que é salutar você ficar mais na defensiva e ter uma margem de segurança razoável para cobrir esses pequenos erros e cobrir um pouco de azar também. Às vezes você fez análise tudo certo, só que a empresa deu azar. Então pequenos azares precisam estar amortecidos por um preço muito bom. Então, esse é o framework no geral, tá? São 3 categorias de risco associadas ao negócio e essa preocupação muito grande com erros de precificação. Eu vou fazer só uma consideração final para a gente terminar, que eu não comentei de início, mas o mercado, boa parte do mercado acredita que o risco pode ser medido pela volatilidade de preço das ações. Mas eu espero que essa breve discussão sobre a natureza dos riscos e o trabalho que está envolvido em estimar qual que é o risco real tenha ilustrado bem o quão simplista essa ideia de que o risco é representado pela volatilidade. E da mesma maneira, aquela ideia de que você só pode ter retornos mais altos assumindo mais risco, também é um negócio bem simplista. Assume que o risco é um negócio mensurável pelo mercado de maneira precisa e consensual. Que todo mundo vai ter o mesmo nível de risco para um determinado negócio na cabeça. Que não é verdade em absoluto. Se você pegar 2 investidores diferentes, entregar para eles as mesmas informações sobre uma determinada empresa, eles podem chegar a percepções de risco bem diferentes, por causa de diferenças nos julgamentos subjetivos feitos durante essas fases de análise de risco. E por consequência, eles podem atribuir valores diferentes ao negócio. Por isso que um está querendo comprar enquanto o outro está querendo vender e dar negócio no mercado. E aí, quem estiver mais próximo da realidade é que vai ter uma vantagem na avaliação da oportunidade e tende a gerar retornos melhores. Então, nosso objetivo no geral é ser sempre o mais realista possível, pendendo para o lado conservador, para que a gente consiga identificar no mercado oportunidades de ganhos substanciais, mas expondo o capital dos nossos investidores ao menor risco possível. E esse é um jogo constante, a gente está sempre querendo otimizar essa relação de ganhos potenciais, e o risco que a gente corre em cada operação. Então é esse o jogo ao longo dos anos. Espero que eu tenha expandido um pouco o imaginário de vocês para essa questão. Dessa vez eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima.